Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus t'as tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônios, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus azerins, e queimareis a fogo as suas imagens esculpidas. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Mas, porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia, até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E que retribui diretamente aos que o odeiam, para os destruir, não será remisso para quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para os cumprires. Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces, no entanto as porá sobre todos os que te odiarem. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais, e das maravilhas, e da mão forte, e do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos, diante dos quais tu temes. Além disso o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os restantes que se tiverem escondido de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora de diante de ti, pouco a pouco, estas nações, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor t'as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande derrota, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará nas tuas mãos, e farás desaparecer o nome deles de debaixo do céu, nenhum te poderá resistir, até que os tenhas destruído. As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo, não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem deles te apropriarás, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, semelhante a ela, e de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno cuidareis de observar, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná,
que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos de Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra o Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira. Que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força, e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres de Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Rovas, de sinais, de maravilhas, de peleja. Deuteronômio capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão para entrares para desapossares nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conhecestes, e dos quais tens ouvido dizer, quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti como um fogo consumidor, ele os destruirá, e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Lembra-te, e não te esqueças, de como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse, levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu, cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me ainda o Senhor, atentei para este povo,
e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei, e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, tinhais feito para vós um bezerro de fundição, depressa vos tinhais desviado do caminho que o Senhor vos ordenara. Peguei então das 2 tábuas e, arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós para vos destruir, porém ainda essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Igualmente em Tabera, e em Massá, e em Quibrote-Atavá provocastes a ira o Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi, e possuí a terra que vos dei, e vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim me prostrei perante o Senhor, 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos. Orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los, e os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo, a sua herança, que tiraste com a sua grande força e com o teu braço estendido.